por que espíritas inteligentes, grandes conhecedores de Kardec, frisam o estudo espírita somente em Kardec e não divulgam obras de Chico, como Nosso Lar, por exemplo? É possível fazer união de Kardec e romances espíritas, por exemplo? O problema, na verdade, é o medo de abraçar-se com informações que não sejam da universalidade dos ensinos dos espíritos. Como Kardec construiu o seu texto sempre usando a universalidade dos ensinos, eles se sentem mais seguros de pegar textos que foram revisados, vistos por vários médiuns, vários espíritos, e exaustivamente testados, do que uma história que conta apenas uma vez um determinado assunto e eu vou me abraçar com aquilo. Só que é o seguinte, existem pontos que a gente encontra na obra do André Luiz, de Emmanuel, de Dona Ivone, de quem quer que seja, de Valdo, que traz informações que só eles falam. Mas tem muita coisa que é pacífica, gente. É pacífico, que não é uma revelação do nossa, mas isso é um negócio muito estranho. Então você pode, de repente, se apropriar desse material e utilizar, e deixando aquilo que pode parecer polêmico para um outro momento. Então a gente consegue fazer um bom casamento nesse sentido. Agora, do mesmo jeito que a gente deve ter essa preocupação de ver o que é lógico e poder utilizar de outras obras, é muito importante que a gente também não abra demais esse filtro, trazendo todo tipo de informação que aparece em tudo que é obra de médium que eu não sei nem quem são. Principalmente essas que falam de que fulano A foi reencarnação de fulaninho B. Isso é um problema, gente. Todas as vezes que a gente tem isso, bota na geladeira. Qual é o sentido que tem dizendo, não, mas sabe fulano? Fulano está na obra de não sei quem que foi. Cara, tá, tudo bem, explicou, falou, mas o que isso muda na minha relação com a minha sogra? Pelo amor de Deus, isso não vai mudar nada, nada. Então, se isso não tem um impacto moral, para que eu fico me perdendo nesse tipo de discussão? Ocupemos-nos daquilo que verdadeiramente faça para nós um sentido mais exato de tudo isso. Então, não é nem a gente fechar a porta para não ouvir nada daquilo que é sediço e que pode ser aproveitado, mas também não fazer uma abertura total para tudo aquilo que aparece em termos mediúnicos. Porque alguns só estudam Kardec. Isso é uma característica que todas as religiões tiveram. Enquanto a pessoa que foi o grande revelador está vivo, as pessoas vão aprendendo e vão acrescentando aqueles ensinos. Quando a pessoa desencarna, parou ali. Entendeu? Aí fecha aquilo, cria um livro, em cima daquilo, naquele quadradinho, e a pessoa não avança, porque aquele que trouxe a mensagem desencarnou. Então, eles acreditam que está completo. Quando, na verdade, o Espiritismo nos põe isso claramente, inclusive no Livro dos Espíritos, que as revelações, o que nós temos são revelações. Elas existem desde que o homem começou a surgir no nosso planeta. Claro que ela existe no universo desde sempre, estamos falando aqui em termos de planeta Terra. Elas vêm num crescente paulatino para cada povo. Povos, dependendo da sua condição de entendimento, recebem a sua revelação. E elas vai havendo acréscimos, amadurecimento nessa revelação, não é alteração, são acréscimos, complementações, a partir do momento em que aquela cultura ela vai amadurecendo. Então, nós temos ali, o Kardec mesmo coloca, né, no início do Evangelho, o entrelaçamento entre o que ele chama de primeira revelação, nessa corrente judaico-cristã, que é uma das correntes, lá dos 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés, mas só os 10 mandamentos, que é a primeira revelação. Aí depois a mensagem cristã, e depois, continuando essa corrente, a mensagem, as verdades espíritas, e mostra a complementação. O que alguns espíritas querem? Kardec desencarnou, fecha, acaba, nada mais é verdade. Quando
Kardec fez questão de deixar a porta aberta para o que viria e que ele sabia que viria. Ele deixou claro nas obras que aquilo era só o início do véu que se erguia, se levantava, que coisas novas surgiriam. E o Elarra colocou ali, que coisas novas? Mas que não vão de encontro às obras, que não vão contra o que está nas obras. Em citando as obras básicas, ela fala do processo de reencarnação, e eu encontrar uma obra espírita que fala que essa reencarnação é um grande erro da humanidade, que isso não existe, é claro que aquela obra deve ser desconsiderada. Se Kardec coloca da pujança da vida no mundo espiritual, inclusive no livro dos médiuns, ele fala dos fluidos cósmicos, do laboratório do mundo espiritual, com o que ele tinha na época, que era muito pouco. Olha, fulano viu Beltrano desencarnado, mas ele usava óculos, mas ele tinha uma caixinha de fumo que ele costumava usar, mostrando que existiam objetos no mundo espiritual. Era o básico que ele podia fazer com o que ele tinha na mão. E hoje nós recebemos obras que abrem esse véu do que é o mundo espiritual, mostrando que além da caixinha, do óculos, do palitozinho, existem ruas, existem casas, residências, de acordo com o que nós gostamos, porque quem vai para lá somos nós. Se eu aqui resido numa casa, eu não preciso morar numa caverna. Eu vou querer a ambiência de uma casa. Entendeu? Então, esse crescente ele tem que ser num bom senso. Então, nem paralisar, como ela falou, mas nem catar tudo que aparece como sendo verdade, senão eu vou enlouquecer, porque como é que eu vou aceitar tudo se existe conflito entre uma coisa e outra? Então, aceitar o novo, desde que ele complemente a obra e não contradiga a obra, e isso é o espiritismo. No dia que nós não concordarmos com Kardec, troquemos de religião. Não podemos querer trocar o espiritismo, mudar o espiritismo, né? Quando for ao encontro da obra, bom, mas se for de encontro à obra, aí não. Né? Eu queria só destacar uma citação. Capítulo 1 da Gênese, item 55, a doutrina é progressiva, ou seja, ela vai progredindo à medida que novos saberes vão aparecendo. O que Kardec falou de clonagem? O que ele falou de... Não tem como falar. Não tem como. Então, novos saberes vieram, mas esses saberes não podem destruir aquilo que já está edificado.